Bom dia pessoal, quinta-feira, na segunda aula da semana agora, 16 de julho. A gente na aula passada introduziu o conceito de subvariedade do Rn, uma subvariedade de dimensão K, classe CR, lembrando que o R tipicamente para a gente vai ser infinito, tá? A gente estava olhando subvariedades, vimos a definição, chegamos a falar o que era uma variedade sem bordo e uma variedade com bordo. A diferença é que uma variedade com bordo a gente... Bom, sem bordo, cada ponto tem uma vizinhança que é homeomorfa ao abertinho do Rn, e a função que sai do Rn chega nesse subconjunto do RK, que chega nesse subconjunto do Rn, era uma função de classe CR com posto cheio, né? Posto K. Tá bom? E uma variedade com bordo, ela era... Cada ponto tinha uma vizinhança que era mapeada desse mesmo jeito, ou com o aberto do Rn, ou com o aberto do semi-espaço superior, né? O HK, que é o RK com a última coordenada maior ou igual que zero. Tá? Então a gente vai caminhar um pouquinho em estudar variedades com bordo, ver qual é a natureza do bordo de uma variedade com bordo, o que ela é, e estudar funções. Funções em cima de variedades a gente vai ver na próxima vez, tá? Então, vamos começar com esse teorema aqui, que garante para a gente a suavidade ou a diferenciabilidade das mudanças de coordenadas, tá? Ou seja, se você tem nessa figura, tá? Suponha que você tem um ponto. Cadê meu cursor? Tá em branco aqui, eu não enxergo. Pronto. Se você tem um ponto que está, por exemplo, coberto por duas vizinhanças da definição de variedade, então você, na interseção dessas duas vizinhanças, né, vão ser dois abertos, as vizinhanças são abertos na topologia induzida, a interseção delas vai ser um aberto da topologia induzida também. Então, nessa vizinhança aqui do meio, o que a gente tem? Esses caras eles podem vir tanto pela alfa1 quanto pela alfa0 aqui na figura. Então, eu tenho a pré-imagem do V0 inter V1 pela alfa0 e do V0 inter V1 pela alfa1. Tá? E aí, como as funções alfa são homeomorfismos, o que a gente tem é que essa composta que sobe por uma e desce pela outra é uma função de RK em RK, e o que o teorema garante é que exatamente essa função é um difeomorfismo. Tá? Isso é um teorema aqui, porque a gente está olhando a subvariedade dentro de um Rn. Então, vamos dizer, de certo modo, a M ela herda a topologia do Rn. Tá? Então, eu consigo provar que essa transição de coordenadas, essa função aqui embaixo entre os abertos o 0 e o 1, é um difeomorfismo. No caso de variedades abstratas, você não tem a M dentro de nenhum espaço topológico. Ela é um espaço topológico por si. Hausdorff para compacto a gente pede. E aí, na definição, a gente exige que essas funções de transição, como estão aqui embaixo, do 0 para o 1, elas têm que ser, por definição, difeomorfismos entre abertos do RK. Tá? Aqui a gente não precisa pôr isso na definição, porque isso segue como um teorema, e é esse teorema aqui que está enunciado, e a demonstração é relativamente simples, né? A gente usa projeções, tá bem? Então vamos lá, a gente vai mostrar que se alfa de U em V, né, essa função que sobe do RK para o Rn, cobrindo uma vizinhança da variedade, é um sistema de coordenadas, portanto uma função bijetora de classe CR com posto cheio, então a inversa também é de classe CR. Tá?
Então ela era um hômio, eu vou mostrar que a inversa é um dífio, né? Definida de V em U. Ou chegando no RK, tá? E isso basta, né? Porque se eu mostrar que a inversa é uma função diferenciável, essa função aqui embaixo do U0 para o 1 é a composta da alfa 0 com a alfa 1 a menos 1, por exemplo. E aí vai ser então composta de funções diferenciáveis, vai ser diferenciável. Tá bom? Então, todas elas, aí via a regra da cadeia, se a composta dessa, né, a transição do 0 para o 1 e do 1 para o 0, se compondo de uma identidade, então cada uma delas tem que ser um dífio, né? Pela regra da cadeia. Então vamos mostrar então que a inversa de cada uma dessas parametrizações ou sistemas de coordenadas são de classe CR, né? Então o que a gente faz? Pega um ponto na tua variedade, um P0, e chama de x0 a pré-imagem pela alfa desse cara, tá? E aí vamos supor, eu vou fazer o caso agora aqui, onde U é um aberto do semi-espaço, tá? Então seria um aberto desses que estão aqui na parte de baixo, tá? Incluindo o bordo da variedade, porque o caso que não tem bordo é completamente análogo e é um pouquinho mais simples do que esse, tá? Então vamos supor que ele é um aberto do HK que não é um aberto do RK, ou seja, é um cara legítimo que intersecta o hiperplano xk igual a 0, tá bom? Então o que acontece? A gente tem a alfa, ela está definida num aberto do HK, chegando em Rn, e pelo fato dela estar definida num aberto do HK chegando em Rn, ela vai se estender a uma função beta de um aberto do RK inteiro agora, tá? Então, se ela estava definida... Deixa eu tentar fazer um desenho. A gente estava com ela definida num aberto desse tipo, né? Aqui, bom, se quiser pontilhado, né, para representar um aberto, incluindo essa fronteira. A tua função alfa chega na tua variedade aqui, tá? Ela está dentro de um Rn, né? Então você tem, bom, aqui esse desenho um ponto no interior, né? Vamos pensar que está aqui no bordo, tá? Então o que vai acontecer? Essa função alfa, ela vai se estender de maneira diferenciável, com o mesmo grau de diferenciabilidade da alfa, uma função beta que é uma beta agora que está definida num aberto do RK mesmo, né? Então ela sai grandona e a imagem, vamos dizer, entre aspas, cai fora aqui da tua variedade. Tá certo? É isso que essa beta faz. Alguém recentemente perguntou por que existia essa extensão, né? O fato mais geral, a existência mais geral dessa extensão, desculpa, tem um barulho aqui, alguém está cortando o piso aqui atrás, no prédio do lado, então tem um chiadinho, tá? E está me atrapalhando bastante também. O que acontece? A existência dessa extensão é uma coisa que foi muito estudada, né? Tem um artigo do Whitney, acho que em 1932 ou 38, agora eu mandei para a pessoa que me perguntou o trabalho, provando a existência dessa extensão com um grau de diferenciabilidade igual ao da alfa, né? Então, dados os valores aqui na fronteira, aí, vamos dizer assim, a derivada lateral, eu consigo pelo menos uma extensão diferenciável da função alfa para um aberto do Rn, de modo que nesses pontos da fronteira aqui, por exemplo, a derivada, quando restrita para a direção para cima, xk maior do que zero, né? Ela empata com a derivada do jeito que ela chega a partir da extensão aqui, tá bom? É um resultado clássico, ele tem um pouco a ver, você pode usar até meio que polinômio de Taylor para fazer isso, tá bom? Esse risco azul aqui, não sei o que é. Tá. Bom, então você tem essa extensão beta, tá?
E aí o fato da d-alfa ter posto k em cada ponto x0 quer dizer que a matriz da d-alfa tem k linhas li naquele ponto, né? E a menos de reordenação das coordenadas, a gente pode supor que são as k primeiras. E aí, então eu vou pegar a projeção do Rn no Rk, sendo exatamente a projeção nessas k coordenadas li que eu estou supondo ser as primeiras, tá? O fato desse cara ser, essas linhas serem li, essa projeção vai acabar sendo um diffeomorfismo sobre a imagem, né? Do Rn no Rk. Então é uma coisa tipo forma local das submersões. Tá? Então a gente projeta isso e eu defino G como sendo a composta da extensão da alfa, a beta, com essa projeção. E aí o que vai acontecer? A d beta também vai ter diferencial não singular no ponto e a projeção também tem posto k, obviamente, né? Essa aqui. Então você vai estar compondo duas funções de posto k, portanto a dg no ponto x0 também não é singular. E aí você usa o teorema da função inversa. Tá? Eu tenho uma função de um aberto U' do RK chegando no RK, cuja diferencial é não singular, tem posto k. Então, localmente eu consigo uma inversa da função g numa vizinhança do ponto x0. Tá? Então o desenho basicamente que a gente tem é esse aqui. Eu tenho a minha função alfa saindo do aberto no HK, né, no semi-espaço superior, chegando ali num ponto do bordo. Estendi ela para uma beta, desse jeito. Estou olhando para a projeção nas k primeiras coordenadas e a minha função g é simplesmente essa composta π bola beta aqui, tá? Que, por ser a composta de uma função de posto k com uma projeção nas k coordenadas li, né, ela fica sendo sobrejetora aqui, justamente por conta de você ter escolhido as k primeiras coordenadas, que são aquelas onde a imagem a diferencial gera vetores li, k vetores li. Então você tem essa projeção e, portanto, você tem uma função entre dois abertos do RK que é um dífio, tá bom? Então, joia, ela tem uma inversa, e aí o que a gente vai fazer é mostrar que a função h, que é a inversa da g composta com π, é um dífio, é uma extensão de classe CR de α-1 numa vizinhança C0. Bom, numa vizinhança do ponto P0 da tovalidade. Né? Então, eu vou projetar e voltar. Então, olhando aqui para a figura, o que eu tenho, eu pego um ponto P0, projeto e volto, né? Eu quero mostrar que essa função que sai daqui, vem para o RK e volta para o meu aberto W, né? Eu estou restringindo essa pequena vizinhança aqui. Essa função é um dífio de classe CR e é naturalmente a inversa da função alfa. Tá bom? Então, se a α-1 admite uma extensão de classe CR, é porque ela era de classe CR naquele conjunto que não é um aberto legítimo do Rn, né? É um aberto do RK. Então vamos lá. A gente pega o zero como sendo a interseção do W, tá? W é esse cara aqui. Então eu vou pegar a vizinhança do meu ponto x0 no semi-espaço superior, essa metadinha de cima aqui do W, se você está vendo. E vou pegar a imagem dele e chamar de V0 lá na variedade, tá? Em M. É um aberto, por que é um aberto? Porque alfa é, por definição, um homeomorfismo e, portanto, leva abertos em abertos, tá? Então, o V0, sendo um aberto dentro de V, que é um aberto em M, dada que a topologia induzida, esse V0 é a interseção do teu aberto V com algum aberto do Rn. Né? Tem vários caras que você pode pegar. Escolhe um aberto do Rn que, quando você intercepta com M, dá exatamente o teu V0. Tá? Você pode diminuir ele suficientemente para ele estar contido no domínio da tua função H. Intercepta com a imagem inversa da projeção do G de W. E aí o que a gente tem é o seguinte, essa H
é uma função de classe CR, porque é uma composta de duas funções de classe CR, de A em RK, e para cada ponto que está na interseção de A com V, que é o teu V0, cada ponto na imagem daquela vizinhancinha menor no HK, a gente vai ter que chama de X a pré-imagem desse alfa, é única, né? Porque a alfa é um homeomorfismo, é objetora. Então a gente vai ter que o H de P é exatamente o H de alfa de X, pela definição de H é G-1 de π de alfa de X, π bola alfa era G, porque alfa é uma extensão, beta era uma extensão de alfa, né? Então G era π bola beta no aberto maior do RK. Restringindo vai ser beta igual a alfa. Então a gente tem que H de P é exatamente X, que é o alfa menos 1 de P. Ou seja, para todo ponto na variedade, essa minha função H é uma extensão da inversa da alfa. Então o que eu fiz? Eu construí uma função de classe CR que estende a função alfa menos 1. Portanto, alfa menos 1 é uma função de classe CR. CR definida na variedade, saindo da variedade e chegando no RK. Então esse cara é as alfas são difeomorfismos e, portanto, compostas de alfa menos 1 com alfas vão ser difeomorfismos também, tá bom? No caso que você não tem necessariamente um aberto do HK que não é um aberto do RK, vamos ver. O que você vai fazer? É a mesma coisa, né? Em vez de você pensar nesse abertinho interceptando o eixo X, você bota ele fora aqui, ou pensa que o teu aberto U é o próprio U' e você toma... Não precisa nem pensar nessa beta, né? A beta a alfa original já é como é essa beta extensão que a gente tomou aqui, tá bom? Então, o que a gente está mostrando é que se você tem uma variedade, as mudanças de coordenadas são sempre funções suaves, quando elas estão definidas, né? São difeomorfismos. Então, o jeito que eu descrevo uma vizinhança de um ponto e o jeito que você descreve uma vizinhança de um ponto são o mesmo, a menos de um difeomorfismo, tá bom? Essa que é a intuição por trás do que a gente está fazendo. Ou seja, se você quiser parametrizar uma esfera e eu também, o jeito de eu contar minhas coordenadas para você é feito através de um difeomorfismo e vice-versa. Tá? Você pega, por exemplo, uma vizinhança de um ponto uma vizinhança aberta de um ponto que não é nem o polo norte e que não está no equador da esfera. Eu consigo parametrizar como gráfico, por exemplo, aquela raiz quadrada que a gente viu. Você pode usar a projeção estereográfica. E o que eu estou dizendo é que o jeito que eu descrevo, se eu quiser contar como são as coordenadas que eu vejo de um ponto para você, são as mesmas a menos de um difeomorfismo. Então, a função que mapeia as coordenadas que eu dou em relação às coordenadas que você dá é um dífeo. Se você pensar ponto a ponto, o que está acontecendo é como na álgebra linear você ter uma matriz mudança de base, né? A gente consegue escrever um mesmo vetor com coordenadas diferentes, mas eu consigo contar minhas coordenadas para você e vice-versa através de um isomorfismo linear. No caso aqui, vai ser um isomorfismo linear em cada ponto dado pela diferencial da função. Tudo bem? Da função de transição. Tá, então a gente tem o conceito de pontos interiores de uma variedade, pontos do bordo, né? O que é um ponto interior? Um ponto vai ser um ponto interior de uma variedade se você conseguir uma vizinhança desse ponto coberta por uma parametrização alfa que saia de um aberto do RK. Tá bom? Então, voltando naquele desenho, ele é bem ilustrativo, né? Este ponto, cadê o cursor? Está aqui. Esse ponto aqui, por exemplo, ele é um ponto interior porque, apesar dele estar
na imagem de uma alfa que sai de um aberto do HK, existe um outro aberto aqui que sai de um aberto legítimo do RK que cobre ele, tá bom? Então, um ponto vai ser ponto do interior de M se existe uma vizinhança dele que é a imagem de uma alfa saindo de um aberto do RK, e P vai ser um ponto do bordo caso contrário, ou seja, se o único jeito de eu cobrir uma vizinhança desse ponto é usando uma alfa que sai de um aberto do HK, do semi-espaço, tá bom? E a gente chama de bordo da variedade o conjunto dos pontos que são pontos do bordo. Então, a reunião dos P's que não podem ser cobertos por abertos legítimos do Rn. E o interior da variedade é M menos o seu bordo. Tá bom? Então, tem variedades, por exemplo, que tem bordo vazio, né? A variedade que tem bordo vazio ela é composta somente de pontos interiores. O exemplo é a esfera, tá? A superfície esférica, não a esfera maciça, só a casca, ela é uma variedade, vamos pensar, de dimensão 2 no R3 que não tem bordo. É claro isso para todo mundo, né? Todo ponto você mapeia com um abertinho legítimo do R2. Agora, se você pegar a meia esfera, incluindo o equador, aí ela é uma variedade com bordo e o bordo dela é exatamente o equador. Tá? Então, a gente tem esse lema que caracteriza os pontos do interior e os pontos do bordo como sendo o seguinte, né? Se você pega uma variedade, um sistema de coordenadas em torno do ponto P, então se esse teu aberto U, o domínio, é um aberto do RK, então esse ponto P é um ponto do interior. Se U é um aberto do HK e o P é imagem de um cara que está no semi-espaço aberto, né? Alfa de x0 pertencente a H+, quer dizer o quê? Que ele é um aberto do HK, U é um aberto do HK, com a fronteira, né, com xk igual a 0, mas o ponto x0 que leva... O ponto x0 que atinge P pela alfa é um ponto que tem a sua última coordenada positiva, ou seja, voltando lá naquele desenho, se você tem... Tinha outro que era melhor. Esse aqui. Não. Aqui, pode ser aqui. Se você tem um ponto, se teu P está aqui, tá? Por que esse ponto é interior? Porque apesar dele estar na imagem desse cara, esse aqui é meu x0, esse aqui é o P. Tá? Se ele é um ponto que está numa vizinhança coberta por um aberto do HK, ele vai ser interior se ele estiver fora do eixo xk igual a 0. Essa é a última coordenada do ponto que é levado no ponto P, tem a última coordenada positiva. Por que isso é verdade? Bom, porque você pode simplesmente pegar uma vizinhança aberta, um aberto legítimo do RK, tá bom? E aí esse cara pega a alfa como sendo a restrição, a gente vai ter uma vizinhancinha menor. Lembra que eu tinha falado isso na última vez, né? Se você tem uma alfa que é uma parametrização, a restrição da alfa a um aberto dentro do seu domínio também é uma parametrização. E aí eu estou mapeando uma vizinhança do meu ponto P por um aberto legítimo do RK. Tá? É assim que a gente vai provar isso daqui a pouco. E a última condição é que se U é um aberto do HK e o P é exatamente a imagem dos caras que estão no bordo, né? Os pontos que têm a última coordenada igual a 0 naqueles abertos do HK, então ele vai ser um ponto de bordo. Tá bom? A demonstração. A primeira é essencialmente a definição, né? Um ponto do interior é aquele que é mapeado por um aberto do RK. Então essa primeira linha da definição é exatamente a primeira linha do lema. Nada a fazer. E agora a gente vai mostrar que se ele está na imagem de um cara que é um aberto do HK, mas não está no bordo do HK, então ele é um ponto interior. E bom, é isso que eu tinha falado antes. Você pega o aberto no HK,
se o x0 que leva no ponto P tem a última coordenada positiva, eu construo um abertinho que eu intercepto. Quem que é esse aberto? Você ignora o xk igual a 0, né? Põe pontilhadinho na fronteira ali no xk igual a 0. Olha como V0 sendo a imagem desse cara. E a minha alfa, que vai ser a restrição, vai ser um sistema de coordenadas do mesmo jeito, né? Vai ser um homeomorfismo, vai ter posto K e vai ser de classe CR. De um aberto legítimo, isso aqui é um aberto legítimo do RK, né? Então eu estou mapeando o meu ponto por uma alfa, a restrição é esse o 0 aqui, uma alfa que está definida no aberto do HK. Então esse cara é um ponto do interior. O item C, né? A gente tem que mostrar exatamente que os caras que estão no bordo, e o que é estar no bordo. É um cara que não pode ser mapeado nunca por uma função definida num aberto legítimo do RK. Então eu vou mostrar que esses caras têm que ser exatamente imagens. É super intuitivo, né? Que ele tem que ser imagem de um cara que está no xk igual a 0 dentro do RK, a última coordenada igual a 0, tá? Então a gente vai fazer uma coisa por contradição. Então pega um ponto que está no bordo do HK, né? O x0 no bordo do HK, e supõe que o P é a imagem desse cara. O que eu vou mostrar? Que é impossível ele ser imagem de alguma função definida num aberto legítimo do RK. Tá? Então o que eu faço? Suponho que tem um sistema de coordenadas em torno do P definido num aberto legítimo do RK. E vou tentar chegar numa contradição. Tá? Então eu intercepto o meu aberto, o V1, que é a imagem dessa alfa que eu estou supondo existir, com a imagem do V0. Tá? Então vai ser a interseção de dois abertos em M, portanto é um aberto. Ambos contêm P, portanto P vai estar na interseção também. E eu vou chamar de W0 no domínio a imagem inversa do W, dessa interseção V0 com V1, pelo α0 e pelo α1. Tá? Então W0 é um aberto no HK e W1 é um aberto no RK. Bom, está escrito aqui embaixo, eu estou falando de novo, né? É um aberto assim. Então o que a gente tem? A função transição, né? A composta de da inversa de uma com a outra, é um mapa entre dois abertos do RK, bijetora, de classe CR e com diferencial não singular por conta do teorema anterior, né? Então a gente sabe que a imagem de α0, a imagem dessa função, é um aberto do RK. Por definição, né? Um diffeomorfismo leva abertos em abertos. Diffeomorfismo de posto cheio, né? Se não era diffeomorfismo. Então, a imagem do aberto W1 é um aberto do RK, teria que ser levado num aberto de RK legítimo também. E não, ele está sendo levado num aberto de HK que contém o bordo. Contradição, portanto, tal α1 não pode existir. Então, os pontos do bordo são exatamente os pontos que são imagem da fronteira dos abertinhos HK, ou seja, os pontos xk igual a 0. Tá? Se você já ouviu falar de espaço hiperbólico, esse HK é exatamente o modelo do semi-espaço superior para o plano hiperbólico. A gente não vai usar a geometria, não vai usar a métrica do HK aqui, mas é o mesmo conjunto. Tá? Então, quando eu falo o xk igual a 0, é o bordo assintótico do plano hiperbólico no modelo do semi-espaço. Tá bom? Então, exemplo clássico, né, o óbvio, o próprio HK é uma variedade de dimensão K, de classe C infinito, e o bordo dele é o bordo assintótico. É o hiperplano com a última coordenada igual a 0. Tá bom? Então, esse resultado que está aqui embaixo, ele vai te relacionar o bordo de o que é o bordo de uma variedade de dimensão K. Tá? Então, você tem uma variedade de dimensão K no Rn,
Se o bordo for... Aqui o 0 aqui é vazio, tá? Deixa eu arrumar isso. Se o bordo de M é não vazio, então o bordo de M é uma variedade de dimensão K-1. Aqui tem um acento, aqui um hífen. Uma variedade de dimensão K-1 sem bordo no Rn. Antes de provar o teorema, vamos pensar no caso, exatamente no exemplo anterior e mais um, né? A gente viu que HK é uma K-variedade com bordo. O bordo é exatamente o hiperplano xk igual a 0. E o hiperplano xk igual a 0, o que ele é? Ele é a imagem pela inclusão, né, do RK no RK mais 1. Então você pega a função inclusão, que leva um ponto do RK no próprio ponto, vírgula 0. Eu estou mostrando então que o RK-1 cartesiano 0 é uma variedade de dimensão K-1 sem bordo, porque ela é mapeada por um aberto legítimo do RK-1, que é ele inteiro. Ele então um conjunto que é mapeado por um único sistema de coordenadas, uma única parametrização, com todas as propriedades que a gente pediu lá. Então, o que a gente tem é que o HK é uma variedade de dimensão K, cujo bordo é uma variedade de dimensão K-1 sem bordo, porque ela é inteirinha mapeada por um aberto do RK-1. Outro caso, pega a esfera maciça. A esfera maciça no R3 mesmo, para fixar ideias, ela é, quer dizer, o conjunto dos pontos x, y, z tal, que a norma é menor ou igual que 1, é uma variedade de dimensão 3, cujo bordo é a casca da esfera, a superfície esférica, e essa superfície esférica é uma variedade de dimensão 2, sem bordo, como a gente observou agora há pouco. Tá? Então é isso que acontece. O bordo de uma variedade é uma variedade de dimensão 1 a menos, e é uma variedade de dimensão 1 a menos sem bordo. Tá? Como é que a gente mostra isso? Do jeito que está aqui, né? Acho que esse desenho que está aí no canto direito conta tudo para a gente. Pega um ponto no bordo, eu vou tentar mostrar que cada ponto do bordo é coberto por uma vizinhança, por um aberto do RK-1 legítimo, do RK-1 que não é do HK, tá bom? Então vamos lá. Se ele é um ponto do bordo, é porque eu cubro ele com uma parametrização, um sistema de coordenadas alfa, definido num aberto do HK, um aberto legítimo do HK, né? Um aberto do HK que não é um aberto do RK. E como ele é um ponto do bordo, a gente viu pelo lema anterior que o x0 que é mapeado nele é um cara com a última coordenada igual a 0. Tá bom? Então, todo ponto que está nesse aberto do HK, mas que não está na fronteira, no bordo assintótico do HK, vai ser um ponto no interior. E todo ponto que está no bordo assintótico do HK vai ser um ponto da fronteira de M. Tá? Então, se você pensar, o que eu estou dizendo é que essa aplicação alfa leva pontos do bordo assintótico necessariamente em pontos do bordo da variedade e vice-versa, porque alfa é um homeomorfismo, né? Todo ponto do bordo de M vai ser levado aqui embaixo, no xk igual a 0, e todo ponto do interior de M vai ser levado pela alfa menos 1 num ponto do semi-espaço superior, legítimo, né? Aberto. Tá bom? Então a alfa restrita ao bordo é uma abjeção entre a interseção do teu aberto V com o bordo de M e esse conjunto aqui, né, que é a interseção do aberto U com o semiplano, com o hiperplano xk igual a 0, ou seja, uma abjeção de U inter a fronteira de K, esse cara aqui embaixo dentro do RK, com o bordinho da variedade. Né? Nessa nossa figura eu estou levando o eixo X numa curvinha aqui. Podia ser uma coisa de dimensão maior, mas isso não cabe no papel. Tá? E aí, pela definição de topologia induzida, esse cara é um aberto interceptando o bordo de M. Portanto, ele vai ser um aberto no bordo de M. Tá? Então, pega o 0, exatamente o aberto
dado pela interseção do HK com o bordo assintótico, tá bom? Do aberto U dentro de HK com o bordo assintótico. Então, o zero é o cara que é a fibra no zero do teu aberto U. Se você pegar um ponto nesse cara, a gente vai definir a parametrização, né? O que eu quero mostrar é que esse cara aqui é uma variedade de dimensão k-1. Então, para cada ponto P, eu preciso construir uma função que sai do RK-1 e chega aqui. E como é que eu vou fazer isso? Vai ser essa minha função α0, que é nada mais nada menos do que a alfa restrita ao bordo assintótico interceptado com U. Tá bom? Então, é um sistema de coordenadas no bordo de M, por quê? Porque é a restrição de uma função com todas as propriedades que um sistema de coordenadas precisa ter. Então, ela é de classe CR. A d-alfa em x0 é o quê? Exatamente, você bota a última coordenada igual a zero, você vai olhar para as derivadas nas k-1 primeiras coordenadas, né? Então você vai restringir a matriz da d-alfa ao bloquinho k-1 por k-1 no começo da matriz, né? Joga fora a última linha, a última coluna. E, portanto, vai ter posto k-1, porque ele é um subdeterminante de uma matriz de posto... É uma submatriz de ordem k-1 de uma matriz com posto K, portanto, essa submatriz vai ter posto cheio também. A inversa é a restrição de uma função contínua, portanto, vai ser contínua. Então, dá tudo certo, né? Isso mostra o teorema. Essa α0 é uma função que é um homeomorfismo de classe CR com posto cheio. Portanto, eu mostrei que cada ponto do bordo é homeomorficamente, na verdade, por conta daquele teorema do começo da aula, difeomorficamente é mapeado no aberto do RK-1. Ou seja, se todo ponto do bordo tem essa propriedade, o bordo é uma variedade de dimensão k-1, e como mapeado em abertos legítimos do RK, uma variedade sem bordo. Claro? Deixa eu ver, sem comentários, sem observações no chat. Tudo bem, vamos em frente. Tá? Bom, aqui por algum motivo está repetida a demonstração, né? É exatamente a mesma coisa, tá? Então a gente tem esse outro resultado aqui que é bem legal também, que ajuda a gente a caracterizar bordos, construir exemplos no final das contas, tá? Se você construir exemplos de variedades com o bordo especificado, e depois, se você quiser estudar, isso aí é tipicamente o caso de uma foliação do teu aberto A por variedades, né? Se você troca esse zero por constantes, você pega o conjunto a imagem de f, né? Se C for um valor que a gente vai chamar de valor regular depois, que é o que está escrito aqui, né? Se você pegar f-1 de C, você vai ter exatamente cada f-1 de C é uma subvariedade do Rn contida em A, e elas nunca se interceptam, né? Porque são um ponto que está no f-1 de C não pode estar no f-1 de K, se o C for diferente de K. Então você, de certo modo, você faz um fatiamento do conjunto A por imagens inversas de uma certa função f definida em A. Esse é um jeito de definir uma coisa que a gente estuda em geometria que é chamada de foliação. Tá? Então, você estudar foliações de variedades te ajudam a contar propriedades sobre aquela variedade. Né? É uma coisa que pode ser de interesse de alguém que vá para a geometria. E se tiver interesse nisso, depois a gente conversa, tá bom? Tem toda uma teoria bonita de foliações que abre um mundo para estudar um monte de coisas clássicas e mais modernas em geometria, né? Então vamos ver como é que é esse teorema, que é o que a gente precisa fazer agora. Se você pega um aberto no Rn e uma função de classe CR, eu vou chamar de M a imagem inversa do zero e N a imagem inversa
do conjunto fechado x maior que zero. Tá? Então eu pego o conjunto de todos os pontos onde o x é maior ou igual que zero e olho quem são os pontos no domínio que fazem a função assumir valores maiores ou iguais que zero. Então eu chamo isso de n. N vai ser um conjunto fechado, tá? Porque a f, sendo uma função de classe CR, ela é contínua. Isso aqui é um conjunto fechado, então f a menos 1 de fechado é um fechado. Então n é um conjunto fechado. M também é outro conjunto fechado no Rn. Tá? Então o que a gente vai dizer é que se M for não vazio e a df tem posto 1, ou seja, ela é uma submersão, né? Então, se a f é uma submersão e f a menos 1 de zero é não vazio, eu vou dizer que o teu conjunto N é uma variedade de dimensão N dentro do Rn e o bordo é a tua variedade M, né? Depois a gente vê um exemplo. Vamos ver como é que a gente prova o teorema. O exemplo que você tem que pensar é sempre a esfera aqui. Tá? Pega a f como sendo uma função que f é menos 1 de zero da esfera, você já sabe qual é. E olha para a imagem dos valores disso positivos ou negativos. Depois a gente vê o que dá mais certo ali. E fica com um modelo para esse teorema, né? Então vamos tentar mostrar que n é uma variedade, n maiúsculo é uma variedade de dimensão n dentro do Rn. Ela é um conjunto fechado no Rn, tá? E por ser um conjunto fechado, entre aspas, de dimensão n no Rn, ela vai ser uma variedade com bordo, e quem que é o bordo é a imagem inversa do zero, tá? Então vamos lá. Pega um ponto no teu conjunto n, no f a menos 1 do intervalo dos reais positivos. E literalmente é um cara que está no interior desse conjunto. Tá? F de P maior do que zero. Não é um ponto, portanto, de M. É um ponto de N que não está em M. Tá? E chama de U o aberto de modo tal que x está nesse aberto se somente se f de x é maior que zero. Por que isso é um aberto? Bom, o conjunto dos x tal que f de x é maior que zero é aberto porque f é contínuo em particular, né? Então eu pego o aberto dos pontos onde a f é estritamente positiva e vou chamar de alfa a função identidade definida nesse conjunto U. Então claramente a alfa satisfaz tudo que a gente precisa, né? É um homeomorfismo, é uma função diferenciável de classe CR e tem posto cheio. Identidade diferencial é uma matriz de identidade, tem det1, né? Então, esse é um sistema de coordenadas em torno de cada ponto P, no interior da N, vamos dizer assim. Tá? Então, cada ponto onde f de P é maior que zero, pertence a N, eu mapeei com uma vizinhança. Na verdade, eu usei um sistema de coordenadas só para mapear o conjunto inteiro, que é essencialmente a função de identidade. O que eu estou fazendo? Pensa no interior da esfera. Né? Pega a esfera maciça, norma de x menor que 1, se você quiser. Como é que eu mapeio isso com o aberto do Rn? Pega esse mesmo aberto e usa a função identidade. Mais nada do que isso. Tá? Então os pontos, entre aspas, no interior de n, que eu ainda não sei se é interior de n, porque eu não sei se é uma variedade, estão mapeados. Pega agora um ponto no bordo. Tá? A hipótese de que a df tem posto 1 garante que pelo menos uma das derivadas parciais da f é não nula, né? df ter posto 1 quer dizer que o gradiente da f é não nulo. Isso garante que alguma das derivadas parciais é não nula. Vamos supor que seja a última, tá? E aí então eu vou criar uma função f1 que é o gráfico da função f'. Tá? Ela sai, a f' sai do Rn e chega no R. Então eu vou pegar um tipo de função gráfico, não é exatamente o gráfico, porque a f está definida no Rn, né? Então eu vou pegar as n-1 primeiras coordenadas do vetor x e no lugar do x eu coloco o f de x. No lugar do xn eu coloco o f de x, tá? A diferencial dessa função quem que é? Você escreve exatamente o primeiro bloco, n-1 por n-1, é a identidade.
Na última linha eu vou ter o gradiente da f, e na última coluna é tudo zero, né? Exceto na última posição. Então, aqui não me importa o que tem, esse ponto de interrogação são as coordenadas do gradiente, as n-1 primeiras coordenadas do grade. O que eu vejo é que a df tem determinante não nulo, tá? Então essa f é um dífio de um aberto do Rn em Rn. E a gente usa o teorema da função inversa, tá? Então o que eu vou ter? F é um difiomorfismo numa vizinhança de P, f de P, né? Pega um P no ponto A, ou um P no aberto A, o f de P vai estar em algum lugar. Eu vou ter uma vizinhança do ponto f de P, onde que eu estou chamando aí de B, e a f restrita a essa vizinhança do P chegando em B é um dífio. O que a gente sabe? Que f de A inter N é exatamente o B inter N, né? A gente sabe que se um cara está em N é porque o f do cara que está em N é positivo, e portanto vai dar tudo certinho. E ele vai estar... quando que o cara está no M? Ele está no M se só ser o f de x é zero. E f de x ser zero quer dizer que a última coordenada desse vetor aqui é nulo, e portanto ele vai ser um ponto do bordo do Hn, né? Então o que a gente tem é que f-1, a inversa da fona, é um sistema de coordenadas que mapeia um ponto do bordo, né? Chegando na tua variedade, em A inter N, e A inter N é exatamente o interior da tua variedade junto com a casquinha, né? Localmente. Então, isso é um jeito de construir subvariedades de mesma dimensão do Rn com bordo dado pelo que você quiser. Tá? O modelo clássico para isso, acho que está na página seguinte, é o exemplo, né? Você pega a esfera, uma bola de raio A no Rn, centrada na origem, é uma variedade de dimensão n, de classe sem infinito, e o bordo é exatamente a esfera de dimensão n-1 e raio A, né? Como é que você faz isso? Em vista do teorema anterior, você pega f como sendo A menos a norma de x, né? Então isso aqui é sempre positivo para todo x no R, para todo x em Bn, isso aqui é sempre maior ou igual que zero, né? E vai ser igual a zero exatamente na esfera. Portanto, é o que dava o teorema. A diferencial da f, nesse caso, se deriva, né? Se derivados parciais, isso aqui é o produto interno menos o produto interno de x com x, né? Você sabe derivar o produto interno com a regra do produto, ou escreve isso aqui por extenso, é menos a soma dos quadrados, deriva, vai ficar menos duas vezes cada uma das coordenadas. E isso aqui nunca é zero, por quê? Porque não tem a origem não pertence a nenhum ponto do bordo, né? Então, você vai ter uma submersão de fato. O único ponto onde isso aqui dá zero é na origem. E aí você não precisa se preocupar. Tudo bem? Então, esse teorema aqui, eu acho que a gente pode deixar para depois, né? Uma variedade de dimensão k. Se f de u está contínua, a gente já fez isso, né? Mas eu ainda não falei o que é uma função definida numa variedade. Então, depois a gente fala disso. No próximo passo, a gente tem bastante tempo, não deu nem uma hora, né? Mas a gente já vai meio que terminar, eu acho. Já dei... Bom, tem bastante assunto para trabalhar aqui, né? A gente vai definir agora o que é o espaço tangente de uma variedade e depois eu posso comentar por que isso é importante, tá? No que a gente vai usar isso, e foi uma dúvida que o Henrico me perguntou ontem, então acho que vale a pena a gente ver para que vai servir isso, tá? Então, se você pega uma variedade de dimensão k e classe, bom, aqui o CK é CR, tá? Pode ser, a gente vai trabalhar sempre com esse cara aqui, tudo de classe sem infinito. Então,
para cada P em M, a gente vai definir o espaço tangente a M no ponto P. Eu vou denotar por TPM, ele é um subespaço do Rn. E a representação que a gente tem disso é o seguinte. Eu vou dar a definição agora e depois a gente precisa provar uma coisa importante a respeito disso. O que é o TPM? Eu já tinha falado por cima isso na definição que foi necessária lá para os exercícios, né, que eu tinha passado de aquecimento, lá no comecinho do semestre. Então, como é que você faz? Você tem a tua variedade no ponto P. A gente sabe que por ser uma variedade eu vou ter uma função de um aberto do RK chegando em Rn que cobre uma vizinhança desse ponto P em M, né? Então, essa alfa é o sistema de coordenadas. Então, eu vou dizer que o TPM é exatamente a imagem da diferencial da alfa no ponto x0 do RK inteiro, tá? Então, se você quiser ter uma figura na cabeça, isso é muito bom ter sempre. Você tem a tua variedade aqui. Tá, gente? A variedade aqui a gente só consegue desenhar uma superfície, né? Então, se eu pego um ponto P, o que quer me dizer isso? Quer dizer que eu vou ter um aberto. Tá? Não fiz um bordo aqui, mas depois a gente faz um outro desenho com bordo. Vou ter um ponto x0, e esse cara aqui vai ser o P, que vai ser o alfa de x0, tá bom? Então, o que eu tenho? Eu tenho a minha função alfa, que mapeia esse meu abertinho do RK num aberto aqui. Então, o que vai acontecer? Eu sei calcular a d alfa no ponto x0. O que é isso aqui? É uma aplicação linear de RK em Rn. Tudo bem? Ela come K vetores. Desculpa, ela pega um vetor do RK e devolve um vetor no Rn. Depois a gente vai falar de formas diferenciais nesse contexto também. Então, o que eu posso... Aqui eu posso pensar nisso assim, ou posso pensar em termos dos RKP, né? Eu posso olhar para a d-alfa como sendo d-alfa no ponto x0, como sendo uma aplicação que come um vetor do RK índice x0, ou seja, eu vou pegar um vetorzinho V aqui, né? Ela vai me pegar um vetor x0V, que é o Vx0 lá, que a gente viu antes, e vai me produzir um vetor que eu vou enxergar ele aonde? É um vetor do Rn com sede, né? Vamos pensar assim, ponto base no ponto P. Então esse cara aqui vai ser o dx0 calculado em V. Tá? Então vai me associar um vetor no Rnp, ou Rn alfa de x0, se você quiser, que vai te dar o vetor P dx0v. Tá bom? Então essa é a diferencial. E aí para cada vetor v que eu puder pegar aqui, no meu caso, o que é o R? Eu estou fazendo k igual a 2, né? O que é o R2x0? É o próprio R2, ele é um espaço vetorial canonicamente isomorfo ao R2, então eu vou pegar todos os vetores no plano com ponto base no x0, calcular a diferencial, trazer esse vetor para a origem, calcular a diferencial da alfa, vai dar um vetor na origem do Rn, e eu pego e empurro esse cara, escolho o representante com ponto inicial no ponto P. Tá bom? Eu vou olhar para esse conjunto de todos esses caras. Nesse caso, como a d-alfa é uma aplicação de posto cheio, a imagem da d-alfa, o que a gente vai ter? Qual que é a dimensão da imagem da d-alfa, né? Da d-alfa no ponto x0, ela é exatamente k, né? Porque é uma aplicação linear com posto cheio. Então o núcleo dela é 0, a dimensão da imagem vai ser k, e portanto eu vou gerar um espaço de dimensão k, espaço vetorial de dimensão k, pendurado no ponto P, ou seja, o espaço tangente em cada ponto P é um subespaço do Rnp. Então, com aquela brincadeira que a gente fez de fibrado lá,
Agora eu posso pensar na minha M, né? Lembra que antes eu estava com um RK aqui, né? E para cada ponto P, a minha fibra vai ser o quê? Vai ser exatamente o TPM. Tá? Então a reunião de todos os TPM com P pertencente a M, reunião disjunta, é o que a gente chama de fibrado tangente da variedade. Professor, Oi. deixa uma dúvida. Claro, fala. Não está muito claro por que esse TPM não depende da alfa. Ah, muito bem. Essa pergunta, não sei se você lembra que eu tinha falado agora há pouco, que eu vou dar a definição e depois a gente precisa provar alguma coisa a respeito dela, né? Ah, certo. E o que a gente precisa provar é exatamente isso. Não é nada claro que se eu pegar uma outra beta que cubra uma outra vizinhança do ponto P, por que na interseção, né? Tá claro o que eu estou falando, né? Você tem a P cobrindo essa vizinhança, podia pegar uma outra beta que cobre uma vizinhança que também pega o ponto P. Na interseção eu posso chegar na variedade tanto pela alfa quanto pela beta. Por que o espaço tangente gerado pela alfa é o mesmo que o gerado pela beta? Essencialmente porque aquela mudança de coordenadas a gente viu que é um dífio, né? Então os espaços tangentes vão ser gerados pelos mesmos vetores, portanto vão ser iguais. Né? Eu vou. Eles são iguais como conjuntos mesmo? Sim. A única coisa que você está fazendo é que quando eu escrevo pela d alfa e pela d beta, eu estou descrevendo o mesmo espaço vetorial com bases diferentes. Ah, tá. Tá? E justamente por que são bases diferentes é porque a transição de coordenadas é um dífio. Então eu vou levar vetores Li em vetores Li. Eu vou fazer essa continha mais para baixo já, tá bom? Então, quando você toma né, a reunião disjunta com P pertencente a M dos TPM, isso é o que a gente vai chamar de fibrado tangente a M. E aí, do mesmo jeito que a gente fez isso, né? O que eu posso pensar então? É um campo de vetores, né? Em particular. Se você, para cada ponto, eu escolho um elemento do TPM, para cada P eu associo um VP aqui, eu vou ter um campo de vetores, mas um campo de vetores muito particular. É um campo de vetores que está no Rn, mas que em cada ponto ele é tangente à tua variedade. Dá para entender isso? Eu poderia pegar um campo de vetores normal, a superfície, né? Então, eu tenho esse TPM, eu posso pensar no complemento ortogonal desse TPM, vai ser o espaço normal, a variedade, e aí eu teria o TPM perp. Então eu posso para cada ponto associar um vetor normal à variedade, e conforme o P varia, esse vetor normal vai variando. Se você tem uma variedade com dimensão complementar 1, né, uma superfície no R3, por exemplo, você só tem duas escolhas canônicas, né, uma para cima e uma para baixo. A gente vai ver isso depois. Mas eu posso então pendurar em cada ponto qualquer estrutura vetorial que dependa do ponto P. Aqui eu estou olhando isso como um subespaço do RNP. Tá bom? Professor? Oi. Mas quando a gente estava falando de campos de vetores, antes a gente estava falando em campos suaves, né? Como é que você faria um campo suave aí? Do mesmo jeito. O que é... Eu posso olhar esse... Campo suave no RN, mas que está sempre no TPM, é isso? Isso, exatamente. Ele vai ter coordenadas que dependem do ponto P. Eu poderia escrever esse cara... Né? Eu posso pegar uma base... Veja só, eu posso pegar uma base do RNP que é um completamento de uma base do TPM. Tá? Então eu pego uma base do TPM, completo para uma base do RNP, e aí o meu vetor, eu vou olhar ele, o meu vetor tangente, eu vou olhar ele dentro do RNP, sendo que as últimas coordenadas, né, as n menos k últimas coordenadas vão ser zero. Eu vou dizer que esse campo é suave se as k primeiras coordenadas são suaves, porque as últimas, como funções constantes nulas, são suaves por... Não é nem por definição, você prova, mas é quase que imediato, né? Bom, é imediato. Tudo bem?
Então, ela é um campo de vetores no RN, que em cada ponto P mora no RNP com as últimas coordenadas nulas. Quando que esse campo vai ser suave? Quando todas as coordenadas forem suaves, e para isso basta que as K primeiras sejam, porque as últimas já são por decreto. Beleza? Então veja, olha só como é que isso aqui abre um monte de coisa, né? Eu estou pendurando um TPM, eu falei que eu podia pendurar o TPM perp, que seria o complemento ortogonal de cada TPM no ponto, poderia pendurar o espaço dos K tensores alternados, definidos no TPM, e eu vou ter então o fibrado das formas em cima de uma variedade. E é esse cara que a gente vai querer estudar. Né? Para cada ponto P, eu vou associar uma K-forma em cima da variedade M. E aí o teorema de Stokes vai brincar com esses objetos. Eu vou integrar K-formas em cima de uma variedade M e comparar com a integral de uma K-1 forma em cima do bordo da M. Qual que é a relação que faz essas duas coisas serem iguais, né? É aquela fórmula do teorema de Stokes que a gente teve para cadeias, ela vai valer para variedades nesse contexto também. Então é isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou pegando um vetor V tangente ao x0, ou seja, um vetor V que mora no Rn de x0, Vx0, e empurrando ele pela diferencial. Vai dar um cara lá no Rn, que eu estou olhando ele no RNP desse jeito aqui. Tá bom? Então, o que a gente precisa fazer é exatamente isso que... Foi o Bruno que perguntou, né? Só a voz é difícil, mas... Isso. Tá legal. A gente precisa mostrar que isso aqui não depende da alfa, né? Então, se eu tiver dois sistemas de coordenadas que se interceptam, eu preciso mostrar que o espaço tangente está bem definido, ou seja, que o espaço tangente no ponto P, sendo a imagem da diferencial da alfa 0 no ponto, é o mesmo que o espaço gerado pela alfa 1 no ponto. Certo? Achei meu cursor aqui, tá bom? Então vamos lá, o teorema é exatamente esse, né? Você vê que se antecipou exatamente o que precisava ser antecipado, né? Se você pega dois sistemas de coordenadas de uma mesma K-variedade, cujas imagens se interceptam de maneira não vazia, né? Ou seja, eu tenho pelo menos um ponto P comum, só que aí você sabe que como esses dois caras são abertos, a interseção vai dar um aberto, então vai ter que ter mais de um ponto. Tá? Então, se você pegar qualquer ponto nessa interseção, o TPM é independente dessa definição, ou seja, se eu olhar o TPM como a imagem da d-alfa0 do ponto que atinge o ponto P, ou a d-alfa1 do ponto que atinge o ponto P no aberto 1, é a mesma coisa, tá? E aí é aquele desenho que você vê o pessoal da geometria fazer o tempo todo e parece que a gente está sempre fazendo a mesma coisa, né? Eu não sei se isso é mentira. Mas vamos lá. Tá, então a figura é essa. Eu tenho um ponto x0, que é levado pela função alfa0 no ponto P. Tem um ponto y0, que é levado pela função alfa1 também no ponto P. Tá? Então eu tenho a interseção do V0 com V1 não vazia. Eu puxo pela alfa0 isso para o RK. Tá? Isso aqui é um RK. São dois RKs que eu tenho, na verdade, que estão andando em paralelo aqui, né? Então, esse aqui é um RK. Esse aqui é um outro RK. Então, esse cara que está pintadinho aqui, quem que ele é? Ele é o alfa0 a menos 1 da interseção. E aí tem esse outro cara pintadinho dentro desse outro RK, que é o quê? O alfa1 a menos 1 da interseção V1 com V0. Tá? Aqui não é V1, aqui deve ser 1, tá? Então vamos ver. Vou chamar de W essa interseção, tá bom? E a gente sabe, provamos anteriormente, que essa função de transição que eu estou chamando de xi aqui para economizar, ela é um dífio, né? A xi e a xi a menos 1 são difiomorfismos entre os abertos alfa0 a menos 1 de W e alfa1 a menos 1 de W, tá bom? Eu tenho esses dois abertos, é um dífio. E aí, quem que é uma base
para o TPM, né? Como é que eu calculo uma base para esse espaço vetorial? Se você tem que a d-alfa é uma função injetora, a sua imagem ela leva vetores Li em vetores Li. Então, para obter uma base para o espaço de chegada, que é o TP, né? Se você quiser escrever, você teria o TP da alfa 1, né? Então, vamos botar um alfa 1 aqui em cima. Isso vai ser o span da d-alfa no ponto y, d-alfa1 no ponto y0, calculado no ZI, tá? Quem que são os ZI? É a base EI de y0, se você quiser. Vou escrever para não ficar muito carregado, mas você vai pegar a base canônica do RK y0 e calcular d-alfa em todos esses caras. Isso vai gerar um conjunto Li com k vetores e o span dele é o TPM pela alfa 1. O TPM pela alfa 0, né, vamos botar um J aqui, tá? Vai ser a mesma coisa. Não dá para pôr J porque eu mudo o ponto. Então não gostei. Vamos deixar alfa 1 mesmo. E eu vou ter o TPM relativo a alfa 0. Vai ser a imagem da d alfa 0 no ponto x0 do ZI. Quem que são esses ZI? Não são esses. São os ZI da base canônica do RKX0 aqui. Eu olho para o span disso. Tá? Acho que a notação que eu deveria ter escrito span ou colchete, e aqui a gente não tem motivo para pensar que esse colchete não é nada, senão o espaço gerado pelos k vetores que estão aqui dentro, tá bom? A gente não viu o que é colchete de Lie, não vimos nada disso ainda. Então, é o span desse conjunto de vetores. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho cada um desses caras, essa aqui é a brincadeira, cada um desses vetores mora nesse espaço. Cada um desses vetores mora também nesse espaço. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho que o d-alfa y0 do EI é a derivada parcial em cada uma das variáveis. É uma base para o TPM, alfa 1. Tá? O que eu vou mostrar é que o d-alfa de x0 em relação a xj, ou seja, cada um dos caras obtidos aqui se escreve como uma combinação linear desses caras. Tá bom? Portanto, eles moram naquele espaço. E se eu fizer isso, eu estou mostrando que eu tenho n vetores Li que moram, k vetores Li que moram dentro desse espaço, e portanto esses k vetores são Li são k vetores Li dentro do espaço de dimensão k, é uma base para o próprio espaço. Então esse span é igual a esse span. Então vamos mostrar que o d-alfa x0, o d-alfa 0 dxj no ponto x0 se escreve como uma combinação linear das derivadas parciais da alfa 1 em relação a y, cada um dos yi, no ponto y0. Lembrando que o y0, quem que é, por conta desse diagrama como está, acho que a Júlia tinha perguntado o que é um diagrama como está, é isso, né? É dizer que essa função aqui vai pela alfa 0 e volta pela alfa menos 1. Tá? Então, um ponto daqui é levado num ponto daqui, via sobe e desce. Então, esse mapa é a composta dessas duas, da alfa com a alfa 1 a menos 1. Tá bom? Então, por conta disso, o y0 é quem? Alfa de x0, que é p, alfa menos 1 de p é o y0. Então, y0 é o oxídio do x0. Então, para todo ponto p no W, né, ou fixei um ponto P, eu vou mostrar o TPM, que o TPM é o mesmo, né? Então ele é, ao mesmo tempo, alfa de x0 e alfa 1 de y0. Empurra pela alfa, cai no P, empurra pela alfa 1, cai no ponto P. E aí o y0 é o oxídio x0. Então vamos tentar escrever. A alfa 0, o que ela é? Nessas vizinhanças, né, a gente tem diffeomorfismos todos aqui, é tudo tranquilo. Então, quem que é alfa 0? Alfa 0 eu posso calcular como sendo a alfa 1
eu calculo xi, né? Alfa 0 sai do ponto x0 e chega em P. Eu posso dizer que ela é xi alfa 1, né? É o que está escrito aqui. Alfa 0 de x é alfa 1 bola xi em x. Então, o que a gente faz? Calcula as derivadas parciais, né? A derivada parcial da alfa 0 em relação a xj, via a regra da cadeia, vai ser o quê? A derivada parcial da alfa 1 em relação à sua variável, que é o xi, né? São as componentes do vetor y. Então, é del alfa 1 del yi vezes del xi, a i é uma coordenada derivada em relação a xj. E você faz a soma, né? É o produto escalar do gradiente da alfa com as derivadas parciais da xi em relação a xj. Derivadas parciais das componentes de xi em relação a xj. Então, o que a gente mostra? Que o del alfa, del x, del alfa 0, del xj, em cada ponto x, se escreve como uma combinação linear dos del xi, dos del alfa i, del yj, com esse coeficiente aqui. Que é quem? Quem que é esse coeficiente? Quem são os del xi, del xj? Você monta uma matriz, que é exatamente a matriz da diferencial da xi. Ou seja, você está fazendo a mudança de coordenadas no espaço tangente é dada pela diferencial da transição aqui embaixo. Ou seja, a intuição, o que a gente quer fazer é, como é que eu vou fazer cálculo diferencial e integral em cima de uma variedade? Eu vou localmente escrever coordenadas em termos do RK e fazer as contas entre funções de RK em RK. Essa a gente sabe fazer. Tá bom? Então eu estou, de certa maneira, usando o fato de cada ponto ter uma vizinhança que é diffeomorfa ao RK para usar a estrutura do cálculo diferencial integral no RK e empurrar isso para a variedade. Tá? Tanto que você vai ver que o que a gente vai fazer o tempo todo é pullbacks, né? Se você tem uma forma, como é que vai ser trabalhar com uma forma diferencial aqui? Eu vou enxergar ela como pullback pelas parametrizações de formas diferenciais na RK que a gente sabe. Tá claro qual que é a ideia? Então a gente escreve cada um dos vetores desse carinha aqui como combinação linear dos caras da base desse carinha. Portanto, como são K elementos Li dentro do espaço vetorial de dimensão K, é nada mais nada menos do que outra base, e as coordenadas dos vetores canônicos se relacionam pela matriz mudança de base, que é a diferencial da transição de coordenadas no ponto x0. Tá bom? Então, é o que eu estou dizendo aqui embaixo, né? A matriz mudança de base é a matriz jacobiana e, portanto, a dimensão do TPM é K para todo ponto. Tá claro isso? Tudo bem? Sim, tá claro, professor. Então, a gente pode usar a definição... Quer dizer, a definição, em princípio, eu fiz dependendo de uma parametrização e mostrei que isso independe da parametrização. Tá? Então, cada um pode fazer a conta do jeito que quiser, que vai estar descrevendo o mesmo objeto, mas de maneiras diferentes. Então, por exemplo, se eu parametrizo a esfera como um gráfico, né? Pensa no hemisfério superior. Se eu parametrizo o hemisfério superior como um gráfico, eu consigo escrever em cada ponto quem são os meus vetores tangentes, eu calculo a derivada, a diferencial da minha parametrização, aplico nos vetores da base canônica, eu vou gerar, sei lá, a esfera S2 no R3, vou gerar dois vetores Li. Se você faz com a projeção estereográfica, você vai fazer as derivadas parciais da tua função, vai dar tudo certinho, você vai obter também dois vetores Li. Eu sei lá, o ponto eu vou descrever num ponto x0, y0, que vai chegar no ponto P. Você vai descrever uma vizinhança daquele mesmo ponto P com outras coordenadas. E aí o que a gente sabe é que eu vou obter uma base para o espaço tangente, vão ser dois vetores Li. Você vai obter outros dois vetores Li, de modo que os meus se escrevem como combinação linear dos seus, e vice-versa. E como é que eu acho o jeito de escrever o meu em função do seu?
é justamente pela diferencial daquela função xi ali embaixo. Em cada ponto, eu vou ter um plano tangente gerado pelos meus dois vetores, e você vai ter o mesmo plano tangente gerado pelos teus outros dois vetores. A matriz mudança de base entre eles vai estar ligada com a matriz da diferencial da xi num ponto. Da xi ou da xi a menos 1, dependendo de se você quer ir daqui para lá ou de lá para cá. Claro. Então, a gente tem uma estrutura de espaço tangente em cada ponto da variedade. E qual que é o papel importante desse espaço tangente? Ele é, como você já viu no cálculo 1, no cálculo 2, ele é o espaço afim que dá a melhor aproximação possível para a tua variedade numa vizinhança daquele ponto. Então, se a tua variedade quisesse ser um espaço afim, naquele ponto ela ia ser o plano tangente. E aí dá para fazer mil coisas, né? Eu posso, nesse plano tangente, em cada plano tangente, olhar para o conjunto das K-formas ali definidas, e aí dos K-tensores alternados, e eu vou olhar o que é uma K-forma diferencial, vai ser escolher em cada ponto uma ômega, um K-tensor alternado ali. E aí você faz todo o cálculo diferencial, inclusive a gente consegue calcular as d-ômegas e tudo mais, fazendo a coisa ponto a ponto do jeito que a gente viu com os tensores. E aí vamos definir o que vai ser uma integral de uma K-forma em cima de uma K-variedade e chegar no teorema de Stokes. Para isso, a gente precisa definir umas coisinhas antes, tá? Que são o quê? Definir o que é a orientação de uma variedade. Isso vai estar ligado com formas volume no ambiente. E depois que eu tenho uma orientação para a variedade, se ela tiver um bordo, eu vou querer... A gente viu que o bordo é uma K-1 variedade. Então eu vou querer dar uma orientação para o bordo que seja compatível com a orientação do interior. Tá? Que no cálculo 3 corresponde a você querer, lá quando você faz o teorema de Green, por exemplo, que a fronteira seja uma curva percorrida no sentido anti-horário. Por que isso? A gente vai ver um motivo. Por que ela tem que ser percorrida no sentido anti-horário? A gente pode olhar essa coisa no plano como sendo esse plano dentro do R3 e pensar no vetor normal. Pensar na tua região interior, aquela curva que dá a fronteira da região, né? Eu vou pensar naquilo como uma 2 variedade plana, com x3 igual a zero. Ela é um abertinho do R2 que eu injeto no R3 pondo a última coordenada igual a zero. E aí, uma 2 forma no R3, ela vive num espaço de dimensão... Quanto? 2 forma no R3 é uma dimensão 3, né? Então, o conjunto das 2 formas no R3 é isomorfo. Eu acho que eu pedi para provar isso num dos exercícios, né? Isomorfo como módulo sobre as funções sem infinito. Ou seja, se você não sabe o que é isso, prova que é um isomorfismo onde os escalares são as funções. E eles pulam para fora das transformações lineares. E a gente não vai precisar passar nada dividindo, então não precisa se preocupar. Tá? Então, tem um isomorfismo linear entre as 2 formas e os campos de vetores no R3. E aí a gente vai associar uma 2 forma no R2, é uma forma volume do R2, ela vai dar uma orientação para a gente. Essa 2 forma eu vou associar ela a um campo de vetores no R3 que vai dar então o campo de vetores normal à superfície no R3, ela vai induzir uma orientação na variedade, naquele abertinho do plano, e essa orientação vai ter que ser compatível com a orientação da curva, ou seja, o sentido que eu percorro a curva lá no teorema de Green. Então, uma vez que você tem uma orientação para a variedade, ela induz uma orientação no bordo, e com essa orientação induzida, o teorema de Stokes, aquela fórmula que a gente viu para cadeias, vai valer também. Tá? Então, os próximos passos são esses. A gente vai trabalhar nessa direção. E aí, então, como eu te disse, o plano tangente ele é útil, o espaço tangente é útil, para fazer aproximações lineares para a variedade. Então, quando eu quiser estudar a diferencial de uma função definida na variedade,
A diferencial vai comer um vetor. A diferencial de uma função num ponto vai comer um vetor que está no espaço tangente e devolver um número. E assim vai. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, você pode localmente usar o próprio plano tangente para parametrizar a variedade, né? Isso é muito legal. Por exemplo, pega uma esfera. Se você pega um ponto da esfera, olha para o plano tangente a esse ponto na esfera. Tem uma vizinhança de toda a esfera que você consegue projetar sobre o plano tangente, né? Depois você até pensa quem que vai ser o maior aberto da esfera que você consegue projetar difiomorficamente, ou um homeomorfismo, né? Uma função bijetora que pega um ponto da esfera e projeta sobre o plano tangente num outro ponto. Dá para você se convencer rápido que é metade da esfera, né? Então pega, por exemplo, para facilitar o polo norte, olha para o plano tangente ao polo norte e você consegue mapear pontos da esfera em pontos do plano tangente. Então você tem uma parametrização que a gente usa cada ponto, cada plano tangente num ponto para parametrizar uma vizinhança da esfera. Isso é uma coisa que é útil para fazer geometria também, né? Então, no caso da esfera, você consegue vizinhanças que a gente chama de vizinhanças normais, né? E aí entra toda uma coisa que a gente não vai ver, que são o que a gente chama de aplicações exponenciais, né? A aplicação exponencial, ela sai do plano tangente, chega na variedade. Você pega um vetor, pega um ponto na variedade, olha para um vetor tangente, e aí o que eu faço é olhar para a curva que tem aquele vetor como vetor tangente, e ando um certo tanto em cima daquela curva. Então eu pego no plano tangente, olho a reta que passa pelo vetor V, intuitivamente deixo essa reta cair em cima da variedade. Então, no caso da esfera, pega um planinho, tá? Tangente, olha para uma reta nesse plano e projeta essa reta em cima da esfera. Vê o que acontece. O que você vai obter? Você vai obter um grande círculo da esfera, que é exatamente o que a gente chama na geometria de uma geodésica dessa esfera. Então a aplicação exponencial ela ajuda a produzir geodésicas em cima, que são curvas de comprimento mínimo na esfera, né? Em cima da tua variedade. Ela está definida globalmente? Nesse caso, sim. Então, essa aplicação que está definida globalmente, então eu vou dizer que essa variedade é o que a gente chamaria de uma variedade completa. E isso é um baita de um teorema de geometria riemanniana. Essa noção de completude que eu acabei de falar é equivalente a você olhar a tua variedade como um espaço métrico completo, onde toda a sequência de Cauchy converge. Tá? Então tem relações aí entre a métrica que você induz na variedade e, portanto, o fato desse cara ser um espaço métrico completo ou não, com o quanto longe você pode ir com uma geodésica na tua variedade. Esse é um teorema que chama teorema de Hopf-Hinold, né? Entra nas coisas de geometria riemanniana que talvez você veja no semestre que vem fazendo curso de geometria diferencial. Eu acho que vai acabar vendo, porque quem vai dar é o Christian, né? Eu acho que ele vai fazer um curso bem legal com vocês. Tá bom? Eu acho que na aula que vem, então, a gente começa a estudar funções em variedades diferenciáveis e funções entre variedades diferenciáveis e logo em seguida várias formas diferenciais e orientação em variedades, tá bom? Então acho que é um bom ponto a gente parar por aqui. Você vê que tem muita coisa paralela ao tópico em si do curso que dá pra gente ver. Eu achei importante falar essas coisas para vocês tatearem assuntos para estudar no futuro, se você está gostando do que está vendo aqui, tá bom? Então acho que tá bom a gente parar por aqui. Nos vemos de novo na terça, às 8, tá? Pode falar. Alguém queria falar alguma coisa?
Não, eu ia falar muito obrigado pela aula e pelas ideias no final, achei interessante. É Me dá uma importante. motivada um pouco da teoria, né? O que a gente pode fazer com ela. Exatamente, porque o que eu estou fazendo, as contas que eu estou fazendo aqui, elas estão no livro, né? Você pode ler e isso é um assunto bem estudado, mas você não sabe para onde isso vai, né? Então a ideia é eu tentar enriquecer isso mostrando os possíveis caminhos, tá bom? Então a gente fica por aqui, nos vemos de novo na terça às 8, tá? Eu vou colocar mais exercícios para vocês entregarem antes do prazo de entrega do vigente, né, que é na próxima terça, mas você não precisa, de novo, com 2 semanas de folga para você conseguir fazer, tá bom? Então, obrigado, gente, até terça, um bom restinho de semana para vocês. Fiquem bem e cuidem-se de vocês e de quem está em volta. Abração, tchau, tchau.